Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é: o antissemitismo deve ser equiparado ao crime de terrorismo. No dia 25 de julho de 2025, Lula retirou o Brasil do grupo internacional dedicado à memória do Holocausto. Isso representa um avanço gravíssimo em relação a uma futura política de Estado antissemita e, diria mais, a uma futura política de Estado que poderá vir a adotar o genocídio e o democídio. A verdade é que Lula tem se mostrado um antissemita que profere mentiras e desinformação sobre Israel, haja vista somente culpar um lado, que é Israel, sobre os supostos crimes de guerra que acontecem em Gaza, na guerra entre Israel e o Hamas, acusando sempre Israel de cometer genocídio e de matar milhões de crianças, como se lá tivessem milhões de habitantes. Ou seja, Lula usa da estratégia da guerra assimétrica, que consiste em culpar somente um lado em detrimento do outro. Lula é também cúmplice das atrocidades cometidas pelo Hamas contra o povo judeu e é parceiro da ditadura islâmica do Irã, que financia esse grupo terrorista. Lula até hoje não se solidarizou com as vítimas brasileiras e israelenses do dia 7 de outubro de 2023. Como já disse em um vídeo anterior do canal chamado Nazi-Comuno-Petismo, a atual ditadura comuno-petista bolivariana segue a política externa ditada por Celso Amorim, um ex-terrorista da época do regime militar e um comuno-petista radical, amigo de ditadores genocidas, corruptos e sanguinários como Nicolás Maduro. Sempre se mostrou um antissemita visceral que apoia qualquer medida que seja tomada contra Israel e o povo judeu, e sempre deu apoio a causas defendidas pelos grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah e as ditaduras islâmicas como a do Irã. Tem os que entendem que a atual ditadura comuna petista bolivariana está em uma escalada totalitária, que poderá não só alcançar os opositores do regime, como também minorias que poderão ser perseguidas pelo mesmo. O que é antissemitismo? É o ódio ao povo judeu. O termo semita vem dos chamados filhos de Sem, um dos 3 filhos do patriarca Noé da Bíblia, mas que passou a designar todos os israelitas. O primeiro caso de antissemitismo que se tem uma notícia está no livro de Esther da Bíblia, onde Ramã, ministro do rei da Pérsia, queria o extermínio de todo o povo judeu, e isso não aconteceu devido à intervenção da rainha Esther junto ao rei da Pérsia. O povo judeu sempre teve inimigos e foi oprimido e perseguido pelos impérios que surgiram na antiguidade, como os babilônios, assírios, egípcios, gregos, romanos, etc. Porém, esse foi o primeiro caso de intenção explícita de extermínio do povo judeu. Os judeus foram expulsos de suas terras pelo imperador romano Adriano e desde então passaram a ocupar regiões de outros países, principalmente países europeus. Na Europa da Idade Média, a Inquisição da Igreja Católica perseguiu o povo judeu que vivia em guetos e era proibido de adquirir terras, ficando restrito a atividades de comércio e de empréstimos de dinheiro para nobres de forma escondida, pois a usura era considerada pecado pela Igreja. Na Europa Oriental, haviam os chamados pogroms, que se estenderam até o século XX, que consistiam em invasões a guetos e povoados judeus com destruição promovidas por hordas de moradores locais. Na Europa Ocidental, a perseguição aos judeus se estendeu no Renascimento. A Reforma Protestante, por exemplo, revelou o antissemitismo explícito de Martinho Lutero, e a Contra-Reforma foi ainda mais persecutória, onde, por conta da Inquisição, foram mortos e perseguidos milhares de judeus na Espanha e no reinado de Fernão de Aragão e Isabel de Castelo. Em Portugal, de Dom Manuel I, os judeus que fugiram da Espanha para Portugal e os que já residiam lá se viram obrigados a se converterem ao catolicismo e adotaram nomes portugueses para sobreviverem à Inquisição. Muitos foram enviados para as colônias portuguesas, inclusive para o Brasil.
Porém, foi no século XX que ocorreu a maior perseguição e o maior genocídio contra o povo judeu da história, e que foi o maior genocídio ocorrido em toda a história da humanidade. Foi durante a ditadura nacional socialista na Alemanha, entre 1933 a 1945, que 6 milhões de judeus foram assassinados, a maioria de forma sistemática e industrial, nos campos de extermínio, que foi chamado de Holocausto. Os horrores promovidos pelo Holocausto motivaram a criação do Estado de Israel e inspiraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, o Estatuto de Roma, que passou a definir os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, e o Tribunal Penal Internacional. Como está a situação do antissemitismo no mundo atual e no Brasil? Os países dominados por governos de esquerda socialistas possuem fortes vínculos com as ditaduras islâmicas, como o Irã, e com grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Isso faz parte de uma estratégia por parte dos comunistas globalistas para destruírem a civilização judaico-cristã ocidental e implantarem de vez o governo comunista globalista da nova ordem mundial, que teria como centro de poder a Europa. A destruição do cristianismo e do judaísmo, duas religiões monoteístas, e que serviram de base moral e ética para o mundo ocidental, se faz primordial para a implementação do governo mundial. A utilização de diversas ideologias como o multiculturalismo, por exemplo, vem envenenando aos poucos a cultura ocidental, pois abriram as portas para uma migração em massa de povos islâmicos para os países ocidentais, sobretudo europeus, sem critério algum, pois esses povos árabes, africanos, etc., não se adaptam à cultura dos países onde eles se estabelecem. Muito pelo contrário, querem impor sua cultura e seu atraso, seu radicalismo e suas misérias aos povos desse país. Ao contrário dos judeus que se adaptavam à cultura local e contribuíram com seu conhecimento, progresso, tecnologia, etc., essa migração islâmica vem trazendo também um forte sentimento anti-Israel por parte desses imigrantes que influenciam também na cultura local. Foi a partir do dia 7 de outubro de 2023, quando um grupo terrorista Hamas atacou Israel, matando civis, idosos, crianças e jovens, além de cometerem crimes contra a humanidade, contra israelenses, tais como tortura, estupro, sequestro, assassinato de crianças e recém-nascidos, que estourou a guerra em Gaza, pois a partir daí Israel invadiu Gaza com as forças de defesa de Israel para combater o Hamas e resgatar os reféns. A guerra acabou se intensificando e várias frentes de combate surgiram, inclusive contra o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, culminando, aliás, no bombardeio às bases militares do Irã. Apesar de Israel ter a razão do seu lado e vencer em todas as frentes de combate, houve uma intensa e massiva propaganda feita pela grande mídia por ONGs e agentes comunistas e islâmicos infiltrados em universidades ocidentais como Harvard, Columbia, e artistas comunistas festivos, caviar lacradores e intelectualoides corruptos. Temos que entender que os terroristas islâmicos, assim como as ditaduras islâmicas como o Irã, aprenderam com seus cúmplices comunistas a utilizar a propaganda e a desinformação para influenciar pessoas que se informam através da mídia somente e criar um exército de idiotas úteis, militantes e ativistas repetidores de slogans tais como Free Palestine, do rio ao mar. A desinformação consiste na estratégia da guerra assimétrica, utilizada pelos ativistas e pela mídia, culpando apenas um lado por todo o mal causado pela guerra, ou seja, minimizam ou passam pano pelos crimes cometidos pelos terroristas e potencializa, mente e atribui crimes às forças de defesa de Israel, utilizando-se de termos como genocídio em Gaza, assassinatos de crianças, identificação do sionismo com o nazismo, etc.
Isso gerou não só uma forte onda de sentimento contra o governo de Israel, mas um forte sentimento de ódio contra o povo judeu, não só pelos migrantes islâmicos, como também por ocidentais que acreditam nessas narrativas falaciosas perpetradas pela grande mídia. Muitos de seus acionistas são comunistas globalistas, chineses pertencentes ao Partido Comunista Chinês e radicais islâmicos, pelos artistas lacradores comprados, pelos ativistas e militantes das ONGs vendidos e pelos exércitos de idiotas úteis. O fato é que o antissemitismo se disseminou pelos países ocidentais e, no caso do Brasil, a própria ditadura comuno-petista bolivariana, comandada por Lula e a organização mafiosa partidária comuno-petista, o PT, que é aliada dos grupos terroristas Hamas e Hezbollah, e a ditadura islâmica, por causa do Foro de São Paulo, se encarregam de utilizar uma política externa anti-Israel e passar pano para as ações antissemitas praticadas no país, os quais estão ficando cada vez mais agressivas. Temos que entender que antes de haver o Holocausto, tudo começou com as pequenas ações antissemitas, como pichações em cemitérios judaicos, lojas pertencentes a judeus e demais atividades hostis, como estamos vendo ao redor do mundo e agora no Brasil. Por que se deve equiparar o antissemitismo ao crime de terrorismo? Hoje no Brasil existe a Lei 7.716 de 1989, que é contra a discriminação racial, que em 2023 incluiu pela Lei 14.532 de 2023, a religião como motivo de discriminação, ou seja, qualquer ato de ódio, preconceito, violência ou incitação contra judeus é tratado como prática de racismo, punível com pena de 2 a 5 anos de prisão, mais multa para quem praticar, induzir ou incitar ao crime. Será qualificado com pena aumentada de 1/3 até a metade se utilizar em redes sociais, TVs, rádio ou imprensa. É um crime inafiançável e imprescritível de acordo com o artigo 5º, inciso 42 da Constituição da República. Apesar de toda essa legislação que é aplicada a todo e qualquer crime de racismo, é insuficiente no meu ponto de vista para o caso específico do antissemitismo, devido ao fato de que a prática reiterada de ações antissemitas levou a cabo o Holocausto, que foi o maior genocídio cometido contra uma população da história da humanidade e que foi feita de forma sistemática e industrial. Portanto, o antissemitismo não pode ser equivalente ao crime de racismo. Ele é muito mais gravoso e merece uma tipificação mais forte. A vantagem de equiparar o antissemitismo, a prática de atos antissemitas ao crime de terrorismo, a Lei 13.260 de 2016, são as seguintes. Primeiro, as penas seriam aumentadas, podendo os crimes mais graves serem apenados com reclusão de 12 a 30 anos, além de sanções correspondentes à ameaça e à violência. Segundo, manifestações antissemitas disfarçadas de apoio à causa palestina estariam inclusas. Terceiro, poderão ser decretadas pelo juiz de ofício medidas assecuratórias como bloqueio sobre bens, direitos e valores necessários à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custos decorrentes da prática da infração penal. Quarto, o praticante de atos antissemitas, assim como seus cúmplices, auxiliares, colaboradores e colaboracionistas, seriam tipificados de forma equiparada a um terrorista. Quinto, o processo seria mais ágil e, por ser um crime federal, seria da competência da Justiça Federal, podendo o juiz proferir de ofício, de forma rápida, medidas como a prisão preventiva. Portanto, uma simples injúria contra o povo judeu escrita em um muro ou uma sinagoga seria caracterizado como um ato terrorista, não mais como um crime de injúria qualificada por motivo de raça, etnia, etc. Por isso, diante dessa escalada de antissemitismo que estamos vendo nesse país, a cada dia que passa, a importância dessa equiparação será
meu principal projeto de lei. Caso eu venha a concorrer a cargo de deputado federal em 2026. Vejo com urgência a adoção dessas medidas, antes que a prática do antissemitismo não fique restrito apenas às pessoas e associações, mas passe a se tornar uma política de Estado, como aconteceu na Alemanha nacional-socialista. Então, eu encerro meu vídeo dizendo que essa é a minha principal plataforma para, caso eu concorra à vaga de deputado federal em 2026, que é colocar o antissemitismo equiparado ao crime de terrorismo. Portanto, eu encerro meu vídeo agora, peço a todos que se inscrevam no canal, estimulem as pessoas a verem o vídeo e vamos em frente. Muito obrigado.